Boa tarde, voltando para a parte 2 do short, que vão ser essas 3 carreiras que vão descer para formar o fundo. Eu vou começar esse short que está sendo feito. Ele tem 6 tons degradês do branco ao preto. Eu comecei novamente o branco, já repeti o branco e o natural. Agora eu vou começar a trabalhar a parte da perna. Eu vou usar agora um tom mais claro do bege, um tom mais claro do escuro, um marrom, e não vou repetir o preto para fazer um short menor. Eu vou pegar aqui, eu vou olhar aonde é que está a parte direita, e eu vou no primeiro ponto cheio e vou dar um nozinho e 2 nozinhos. Vocês fazem da maneira que vocês aprenderam. Eu aprendi assim, então vamos começar aqui. Eu vou começar daqui e vou percorrer toda essa extensão até chegar na parte do fundo. E nós vamos fazer assim para não ficar um vídeo muito longo. Eu vou dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. E 1 e 2 voltas na agulha e desço, e 1, 2, 3 laçadas para formar o primeiro ponto altíssimo, e vou dar 1, 2, 3, 4 pontos altíssimos e 1, 2 correntinhas e mais 1, 2, 3 e 4 pontos altíssimos, e eu vou seguir a carreira até chegar ao fundo. E chegando na parte do fundo, eu vou voltar para explicar como é que eu terminei essa carreira. As linhas estão fazendo confusão aqui. Eu terminei essa carreira toda, comecei aqui, vim com ela todinha, cheguei ao leque do lado, ao leque do fundo, fiz o fundo, essa parte aqui que tá aparecendo, na outra parte do fundo, os pontos que vão voltar, sempre que são intercalados, um cheio e um vazio, aqui eu vou fazer pontos cheios que vão cobrir essa partezinha mais clara da carreira que tá aparecendo. Subi a outra parte, cheguei ao leque e cheguei a esse final. Já emendei, cada um emenda da maneira que aprendeu. Ontem eu falei o meu, não sei se é o correto, é como eu sei. E agora eu vou fazer a parte do bege mais escuro, certo? E eu vou começar nessa cabecinha desse ponto vazio, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou virar. E vou fazer 2 pontos cheios altíssimos, 4 pontos cheios altíssimos, desculpe-me, na cabeça do próximo, certo? Primeiro quadrado cheio, segundo quadrado cheio, como vem sendo todo short, todo ponto dele é esse aqui, não muda de maneira nenhuma. Todo ele é feito com 2 correntinhas, 4 pontos altíssimos nos pontos que fazem o tamanho do short e a largura, 3 pontos altíssimos, 2 correntinhas e 3 pontos altíssimos nos legs do lado e fundo do short. Eu vou descer essa carreira aqui, vou passar toda essa extensão até aqui.
Vou voltar a próxima carreira com o tom marrom, também o mesmo procedimento que vem sendo feito todo short, voltando a carreira toda, e eu vou voltar na parte marrom quando for para ensinar a emendar. Volto já com a carreira marrom quase feita. Voltando eu terminei toda a parte do bege mais escuro. Atenção para o fundo. Mesmo procedimento, um ponto vazado e um ponto cheio. Terminei a parte bege mais escuro e comecei a parte marrom, certo? Já fiz essa parte, o leque do lado. Cheguei no fundo, mesmo procedimento. Fui na parte aqui da perna e cheguei já bem próximo do leque do lado e vou dizer como é que emenda. Aquele mesmo procedimento dos 4 pontos altíssimos, enchendo um quadrado, 1, 2 correntinhas. E aqui eu vou fazer 3 pontos altíssimos do leque do lado. O que é que eu vou fazer agora? Vou percorrer aqui essa marrom. Vou pegar o short e o lado oposto, certo? Vou contar aqui a partir do leque do lado. Eu vou contar 1, 2, 3 pontos altíssimos e no espaço das correntinhas eu vou pegar. E agora eu vou fazer o procedimento de emendar o lado do short. E eu vou fechar com um ponto baixo. E eu não vou dar as 2 correntinhas aqui, porque senão vai ficar muito aberto. Eu dei uma laçada e 2 e desço e faço 3 pontos altíssimos. 3 pontos altíssimos. E pego o lado oposto do short e fecho. E faço 1, 2 correntinhas e dou um ponto baixo e desço um ponto altíssimo, 2, 3, 4 pontos altíssimos, pego o lado oposto do short e dou um ponto baixo e fecho, desculpe, 1, 2 pontos de corrente e fecho. Vou para o lado do quadrado vazado, 1, 2, 3, 4 pontos altíssimos, lado oposto do short, fecho com um ponto baixo, 1, 2 correntes, pego aqui no primeiro ponto altíssimo, vou no ponto vazado, 1, 2, 3, 4 pontos altíssimos, e vou no lado oposto do short e fecho com um ponto baixo, e 1 e 2 correntes e fecho com um ponto baixo e dou 1, 2, 3, 4 pontos altíssimos. No lado oposto, fecho com um ponto baixo, 1, 2 correntinhas, um ponto baixo, e 1, e 2, e 3, e 4 pontos altíssimos. Vou no lado oposto e fecho com um ponto baixo, e 1 e 2 correntes, e um ponto baixo, e 4 pontos altíssimos, 1, 2, 3, 4, e fecho com um ponto baixo
Eu vou repetir todo esse procedimento até terminar de fechar ao lado do short. 1, 2, 3, 4 pontos altíssimos, um baixo, uma, duas correntinhas, um baixo, e 1, e 2, e 3, e 4 pontos altíssimos, e 1 e 2 pontos baixos, desculpe-me, corrente, e um ponto baixo, e vou fechar, certo? E vou quebrar a linha e arrematar com um ponto baixo e 2. Pronto, emendei. Aqui eu tenho um lado do short fechado. Ele vai ficar quase do tamanho desse. E agora eu vou fazer o procedimento das 3 carreiras que eu acabei de ensinar. Eu vou fazer do outro lado e vou emendar a perna da mesma maneira. E eu vou voltar com ele fechado para ensinar a fazer o cós. Eu volto já. Agora o short tá feito, essa parte. Eu emendei essa da mesma forma. Está sem direito e sem avesso. Você vai olhar a última carreira, a parte do direito, e é esse. E eu fiz uma carreira nele todo, fazendo... Ele está terminando nesses 3 pontos, eu vou mostrar como foi que eu fiz. Eu fiz fazendo todo com linha branca, para arrematar, para ele não desfiar. 1, 2, 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos. E aqui eu vou começar o cós. Vou começar o cós com linha branca. E eu vou repetir esse mesmo segmento. Branco, palha, bege mais claro, bege mais escuro e marrom. E eu vou subir 1, 2, 3, 4 pontos altíssimos. 1, 2 pontos altíssimos, certo? Desculpem. 1, 2, 3, 4 pontos de corrente, um ponto altíssimo, totalizando 2 pontos altíssimos, 1 a 2 correntes. E vocês vão contar, 1, 2 pontos baixos e vai repetir. Desculpe, soltou a linha. 1, 2 pontos baixos e vai dar 2 pontos altíssimos e 1 a 2 correntes e 1, 2 pontos altíssimos. E eu volto já com o cós pronto para fazer os acabamentos. Bem, voltando, quais foram os passos que eu fiz depois? Eu fiz, quando terminei o short, quando emendei todinho, eu fiz uma carreira de pontos baixos brancos, porque eu vou começar branco, sempre no mesmo segmento de cores, branco, palha, etc. Eu fiz as 5 carreiras. Observem que são 2 pontos altíssimos e 2 correntes, um ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos, sempre um sobre o outro, vazado sobre vazado, cheio sobre cheio, 5 carreiras. E eu fiz nas pernas o acabamento preto, que era a cor que faltava.
nas pernas esse acabamento, que eu vou explicar, é um acabamento simples. E no cós, bem simples também, vou dizer como é esse acabamento. Vou deixar aqui um pouquinho para terminar. Peço desculpas pelo amadorismo dos vídeos. Foram os primeiros, prometo melhorar. Aceito críticas, comentários. Peço que se inscrevam e curtam. Logo terei novidades. Eu vou fazer ou um cropped ou outro tipo de blusinha com as mesmas cores do short. E eu estou conversando e não estou ensinando como é. Seguinte, para iniciar esse acabamento, se fosse iniciar de qualquer parte da perna ou do cós, dá-se um ponto baixo e vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas e vamos dar as 2 laçadas para um ponto altíssimo. Desculpe, soltei. 1, 2, 1 ponto. Meu Deus do céu, essa linha não quer ir. Um ponto altíssimo, eu vou fazer devagar. 2 pontos altíssimos e vou pegar no espaço do quadrado vazado e fica assim. Novamente, um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, um ponto altíssimo. Já está de noite e com a linha preta é muito ruim trabalhar de noite. E 1, 2, 3 correntinhas e um ponto altíssimo. Desculpe, me vai soltar um fio. Vejam sempre que quem for trabalhar com fio duplo, se não vai soltar fios. Consertei e fiz. E um ponto baixo e 1, 2, 3 correntinhas e um ponto altíssimo. Opa, linha preta danada que soltou. Deixa eu fazer de novo. Um ponto altíssimo e outro ponto altíssimo e um ponto baixo e 1, 2, 3 correntinhas, um ponto altíssimo e 2 pontos altíssimos. E aqui eu termino e arremato no ponto seguinte com uma vez a linha, outra vez, opa, linha preta, a linha, arrematei, apertei o ponto, cortei, terminado, e vamos medir. Vamos ver se ficou maior ou menor do que o outro. Nos quadris, ele está com 45 e na perna ele está com 55. Apesar de que eu diminuí uma carreira, ele continua do tamanho do outro. Com o cordão, vai poder apertar o cós. Como eu falei, vai depender, muitas vezes, do estado emocional. Dependendo do estado emocional, nós temos o ponto mais frouxo ou mais apertado. Eu trabalhei ponto altíssimo. Se quiser menor, pode-se colocar menos carreira. Ou fazer não em ponto altíssimo, fazer em ponto alto. É bom que se tenha a base de quantos centímetros é a nossa carreira, porque nós não, essa medição aqui do quadril vai dar pelo número de carreiras. Aqui existe uma grande possibilidade de cores, eu fiz com 6 cores, pode-se fazer com 2, até com uma cor só, seguindo essa parte. O cordão, eu separei 3 metros de linha, 2 fios de cada cor, as 6 cores, 2 fios de cada. Eu vou me basear aqui pelo anel inicial, vou separar o cordão do meio e eu vou colocar na linha marrom, dessa maneira aqui,
um ponto cheio para frente e outro para trás. Terminei de pôr o cordão. Aqui ele pode ser ajustado na medida que a pessoa que for usar quiser usar, né? Dá-se um laço, um nó, conforme desejar. E o meu laço ficou feio. Esse é assim. Aceito críticas, eu acho que terei, né? Desculpem se eu for muito repetitiva. Eu não me baseei por ninguém, não tive aulas de vídeos. E aqui termino. E boa noite.